E se a gente pensasse no envelhecimento de um jeito totalmente diferente? Sabe, não como um declínio inevitável, mas como uma condição que, olha só, dá pra gente gerenciar. É uma ideia bem radical, né? Vamos mergulhar fundo nisso, na noção de que a nossa vida hoje ultrapassa e muito a nossa garantia biológica. E o mais importante, o que fazer com essa informação? Para a gente começar, que tal uma pergunta que mexe com a gente? Tenta pensar. Qual foi a idade em que a capacidade de resolver problemas, aqueles bem novos e complicados, estava no auge? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. Então, a ciência aponta para uma idade específica, o pico da nossa habilidade de inovar, de aprender coisas novas voando, o que os pesquisadores chamam de inteligência fluida, acontece, pasmem, por volta dos 25 anos. Pois é, 25. É bem mais cedo do que a maioria de nós imagina, não é mesmo? E olha, isso não é só papo de cientista, não. A história tá aí para provar. Pensa só em nomes como Einstein, Newton, ou até Steve Jobs e J.K. Rowling. O que eles têm em comum? As ideias mais geniais, aquelas que mudaram o mundo, surgiram quando eles tinham 20 e poucos anos. É exatamente essa fase em que o cérebro está a 1000 por hora, criando conexões inéditas. A explicação para isso está na forma como a gente entende a inteligência. Basicamente, existem dois tipos. A inteligência fluida, que é essa capacidade de resolver pepinos novos, de criar, sabe? Essa aí tem seu auge aos 25. Mas calma, tem também a inteligência cristalizada. Essa é a nossa bagagem, a sabedoria que a gente acumula com o tempo. E a boa notícia é que essa a gente pode continuar desenvolvendo pela vida inteira. Ok, mas por que tão cedo? Por que 25 anos? Para sacar isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar não só para a nossa vida, mas para o projeto evolutivo da nossa espécie. Vamos falar sobre qual era o nosso prazo de validade original. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. Durante quase toda a existência humana, a expectativa de vida era de uns 33 anos. E aí, num piscar de olhos, nos últimos 100 anos, esse número mais que dobrou. A medicina, a tecnologia, tudo voou. Mas o nosso corpo, a nossa biologia, essa não mudou no mesmo ritmo. Então guarda esse número, 33. Ele é a chave de tudo. Do ponto de vista da evolução, nosso corpo foi programado para durar o suficiente para a gente ter filhos e cuidar deles. Essa era a garantia. Ponto. Tudo que a gente vive depois disso é, biologicamente falando, um território completamente novo. E é aqui que a ficha cai. O envelhecimento não é uma coisa que começa aos 60, 70 anos. Ele começa a dar os primeiros sinais lá pelos 25, justamente quando nossos hormônios atingem o pico e começam a cair. Pensa nisso. Envelhecer não é um destino, é uma condição. Uma consequência de a gente estar vivendo muito além da programação original. E aí que mora o perigo. A gente tem um corpo da Idade da Pedra com um software antigo tentando rodar no mundo super moderno que a gente mesmo inventou. É um desencontro total, um mismatch gigantesco. E é dessa incompatibilidade que nascem muitos dos problemas de saúde que a gente enfrenta hoje. O estresse é o exemplo clássico. Nosso sistema de luta ou fuga foi feito para quê? Para fugir de um leão. É um pico de adrenalina intenso, rápido e depois acabou. O corpo volta ao normal. Agora, e o nosso estresse? É o e-mail que chega de madrugada, a notificação no celular, a conta para pagar. Ele não é agudo, ele é crônico. É um alarme que nunca desliga. E qual o resultado disso? Um corpo que vive em estado de alerta, o tempo todo. Esse estresse sem fim gera uma inflamação silenciosa, de baixo grau, que vai desgastando nossas células. É como se a gente estivesse enferrujando por dentro, pouco a pouco. Tá, mas e aí? A gente está condenado a esse desgaste? De jeito nenhum. E essa é a melhor parte. A gente pode e deve agir. Existe um verdadeiro manual, um kit de ferramentas para a gente resgatar o nosso corpo desse descompasso e buscar uma longevidade com qualidade. E essa abordagem se baseia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, cuidar dos músculos. Músculo é vida, é o nosso motor. Segundo, comida de verdade. Descascar mais e desembalar menos, sabe? E terceiro, equilibrar os hormônios. A ideia é tentar restaurar a comunicação química do nosso corpo para aquele nível ótimo que a gente tinha aos 25 anos. Só que cuidar do corpo é só uma parte da história. A peça que fecha esse quebra-cabeça, e talvez a mais crucial de todas, é a gente conseguir reintegrar corpo e mente. É ir além do físico para achar um equilíbrio de verdade. E para a gente entender isso, tem uma analogia que é genial. Imagina que o nosso cérebro tem 2 personalidades.
O lado esquerdo é o emissário. Ele é o cara dos detalhes, da lógica. Já o lado direito é o mestre. Ele enxerga o todo, o contexto, as conexões. É de onde vem a nossa alegria, a nossa intuição. O grande problema do nosso mundo hoje é que a gente deu o trono para o emissário. A gente vive para analisar, para medir, para ter coisas, e no meio disso tudo a gente desaprendeu a simplesmente ser. A gente confundiu o empregado com o patrão, e nessa confusão a gente se desconectou do que realmente importa. E no fim das contas, tudo se resume a essa ideia que é muito forte. Com tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo, a gente esqueceu da nossa essência. A gente esqueceu que, antes de mais nada, somos seres biológicos. E ignorar essa verdade, bem, isso tem um preço alto. Então, a questão que fica não é sobre se vamos envelhecer, mas sobre como vamos viver. Sabendo que estamos vivendo muito além da nossa garantia biológica, num mundo que não foi feito para nós, a pergunta que realmente importa é: como cada um de nós vai escolher regenerar a própria vida?